quinto ano. Aqui quem fala é a professora Carla Coelho. Estou aqui com vocês para a gente dar a continuidade às nossas atividades do nosso caderno. Hoje, com a atividade 21, 22 do nosso segundo ciclo deste ano. Estou aqui com a minha blusa estampada preta e branca, com flores, com um colar preto, meus cabelos soltos, calça preta e atrás de mim alguns slides sobre o tema das nossas aulas, ok? Vamos lá! Na atividade 21, nós vamos ver um texto que é uma crônica, vamos estudar alguns elementos gramaticais e vamos também ter algumas atividades que envolvem multiplicação e o conceito de dobro. Quando vocês virem o texto dessa atividade, vocês vão lembrar, pensar no quê? Na mesma hora, eu me lembrei de algumas situações bem parecidas que eu já vivi. Alô? Alô, quem fala? Não, com quem você quer falar? Não, mas eu quero saber quem está falando. Mas com quem você quer falar? Se identifique. Fala você primeiro. Isso é chato, né? Isso é bem chato. Isso já aconteceu comigo e não foi uma vez só. Tenho certeza que muitos de vocês também passaram por essa situação. Carlos Drummond de Andrade, ele retrata isso super bem nessa crônica. E crônica é um gênero textual que fala sobre assuntos do nosso cotidiano, coisas que ocorrem no nosso dia a dia. E uma crônica, ela pode contar um fato real ou não. Ela pode também ser um texto que é escrito de uma forma contínua, com parágrafos e temas em cada parágrafo, como também pode mostrar um diálogo, que é o caso que nós temos na nossa atividade de hoje. Mas vocês já ouviram falar de Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond, ele foi um dos maiores escritores brasileiros e ele, além de produzir crônicas, ele também produziu uma infinidade de poemas. Ele foi uma pessoa tão importante para a literatura brasileira que ele foi representado com uma estátua na praia de Copacabana, que era um lugar onde ele frequentava, inclusive aí na foto, vocês podem ver o Carlos Drummond numa foto tirada por um admirador e depois a reprodução dessa foto, dessa imagem, desse momento de Carlos Drummond aqui com essa linda estátua. Nós temos também Carlos Drummond numa cédula do nosso dinheiro, né, que não existe mais porque o nosso dinheiro mudou, mas ele fez uma grande diferença na história da nossa cultura e da nossa literatura. Nós temos aqui, nessa sequência de questões, atividades que dizem respeito a questões que envolvem gramática. Na atividade 5, nós vamos ver sobre o travessão. Se vocês observarem lá no texto, vocês vão ver travessão presente em quase todo o texto. Mas o que esse travessão, esse símbolo gráfico, ele quer dizer, o que ele representa? Lembrem que nós estamos com um texto que tem a ver com uma conversa entre duas pessoas. Então, pensa direitinho e responda corretamente. Nós observamos nesse texto que a situação se passa em uma determinada época. Quando? Essa situação estava se passando ali naquele momento, no momento presente, ou era algo que tinha acontecido lá no passado? Ou aquele texto está retratando algo que ainda vai acontecer? Pense e marque aí direitinho. Na atividade 7, nós vemos a frase: você é muito perguntador. Note que eu não lhe perguntei nada. A palavra perguntei está grifada. O que essa palavra ela quer dizer ali dentro daquela frase? Ela está indicando o tempo em que as coisas estão acontecendo,
Ela é um nome ou ela é uma característica ou uma qualidade do personagem que está ali implícito naquela frase? Fique ligadinho, lembre que o verbo tem a ver com o tempo em que se passa a situação. Substantivo, nome, e o adjetivo, uma característica. Na atividade 9 e 10, nós vamos tratar de questões que envolvem cálculos de uma, duas ou três partes. Lembrando que quando nós queremos calcular duas, três, quatro partes iguais, multiplicar quantidades iguais, nós estamos lidando, como a própria palavra diz, com uma operação de multiplicação. Quando na atividade 9 nós queremos descobrir quanto vale um dos produtos, sendo que ele vale um valor e o outro vale o dobro desse valor, como é que nós vamos achar esse valor único? Nós temos que ver o valor total e repartir para que a gente possa saber quanto é uma dessas partes, uma dessas três partes, se é uma parte e mais duas. Aí já tem uma dica na sua questão, então fique atento. Na número 10 você vai ter uma atividade bem parecida que só de você bater o olho ali naquela ilustração, você já vai conseguir resolver facinho, facinho. Fique ligado. Na atividade 22, nós vamos ter um texto informativo, vamos falar sobre meio ambiente, sobre verbos e proporções. O nosso texto, ele vem falando do desenvolvimento, do crescimento tecnológico, das mudanças que ocorreram com isso. Aquele telefone que o Carlos Drummond de Andrade retratou na sua crônica, agora nem existe mais, agora a gente tem aparelhos ultramodernos, não é? E aí a gente teve muito mais comodidade, mas ao mesmo tempo essa modernidade toda trouxe vários problemas para a nossa vida, para o nosso planeta, que é a questão do descarte do lixo eletrônico. Se a gente produz mais aparelhos e esses aparelhos eles vão rapidamente ficando obsoletos, ficando desatualizados, precisa-se produzir mais aparelhos e aí imagina a quantidade de lixo que isso pode produzir. Você vai responder algumas questões sobre isso, tanto para você dizer o que está ali no texto, quanto para você também dar as suas opiniões a respeito. Depois, nós temos algumas atividades que envolvem cálculo. Aqui, nós temos uma espécie de gráfico que mostra a vocês o percentual de aparelhos e do descarte desses aparelhos, o quanto eles são descartados. Então, nessa questão, vocês precisam prestar atenção nas proporções para vocês poderem fazer seus cálculos. Aqui nessa questão, vocês vão lidar com cálculo aproximado e também com cálculo exato. Ou seja, quando vocês olham aqui esse gráfico, vocês vão fazer primeiramente um cálculo aproximado para descobrir quais tipos de aparelhos juntos eles têm uma quantidade próxima aos equipamentos de informática. Você precisa fazer uma conta para isso? Não, a não ser que você queira. Mas você pode utilizar o cálculo mental e aí encontrar o valor mais próximo do percentual dos aparelhos de informática. Na outra questão, você já precisa dar o valor exato do cálculo que está sendo solicitado. Então, você precisa utilizar as suas operações matemáticas, lembrando daquelas dicas e palavras-chave que a gente deixa sempre com vocês. Na próxima atividade, nós vamos tratar sobre verbos.
Os verbos, eles são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno na natureza. São as palavras que também são referências de tempo, que nos fazem perceber se aquela ação, aquele fenômeno, aquele acontecimento ocorreu no passado, no momento presente ou ainda irá acontecer. Então, chove hoje é um fenômeno da natureza. Hoje está chovendo, chove. Amanhã choverá. Ontem choveu. E aí, com as palavras, você percebe o próprio cenário da ação que está acontecendo ali nas suas sentenças. Então, nós temos primeiro uma frase em que vocês vão precisar substituir as palavras grifadas pelos verbos que indiquem um outro tempo, né? Aqui vocês precisam trocar consumimos e ficam por outras palavras que indiquem que isso aqui está acontecendo no futuro. Então fiquem ligados, é facinho. Depois, na número 7, vocês vão encontrar no próprio texto que vocês leram palavras que são verbos e vão organizar pelo tempo verbal. Os verbos que estão no presente, os verbos que estão no passado e os que estão no futuro. Fica ligadinho que você pode não achar todas as palavras todos os espaços aqui de algum determinado tempo verbal, não tem problema. Preencha com os verbos que você encontrar, ok?